Amigos ouvintes da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Eurípides Barçanufo. Aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Segundo capítulo, a descoberta do Espiritismo por Eurípides Barçanufo. Antes da conversão de Eurípides Barçanufo ao Espiritismo, alguns parentes seus realizavam sessões mediúnicas em Santa Maria, a 14 quilômetros de Sacramento. As reuniões eram realizadas na casa do senhor Mariano Ferreiro da Cunha, tio de Eurípides. Ali, em 28 de agosto de 1900, foi fundado o Centro Espírita Fé e Amor. Vários médiuns notáveis trabalhavam a serviço do povo com passes e remédios homeopáticos por meio de receitas, psicografias e etc. Eurípides sabia disso, mas dava pouca importância. Recebe de presente o livro Depois da Morte de Leon Denis, ao qual Eurípides deu uma rápida olhada e logo se interessou. Eurípides preocupava-se muito com o bem-estar dos familiares que residiam em Santa Maria, devido aos fenômenos de efeitos físicos que ali ocorriam. Ganhando o livro do tio, leu-o mais demoradamente e consolidou sua impressão. Conceitos sobre a vida e a morte, a reencarnação, o destino do ser humano após a morte, tudo isso abalou sua alma estudiosa e sequiosa de conhecimentos. Recebe o convite para visitar Santa Maria. Volta para devolver a Bíblia ao padre seu amigo e lhe interroga sobre as bem-aventuranças, deixando-o intrigado. Em Santa Maria, Eurípides assiste à primeira sessão mediúnica e por intermédio de um humilde médium, Aristides, ouve uma mensagem em francês esclarecendo-o sobre o Sermão da Montanha de Jesus, identificando-se o espírito como João Evangelista. A segunda sessão mediúnica, por meio do seu tio Mariano, em transe, ouve as primeiras e inesquecíveis palavras do Dr. Bezerra de Menezes, que o saúda alegremente. A seguir, noutra incorporação, ouve Eurípides, surpreso, uma comunicação do seu espírito protetor, São Vicente de Paula, que lhe faz revelações de seu passado espiritual e da nova missão que deveria desempenhar. O retorno a Sacramento marca mudanças na vida de Eurípides. Possuído de nova fé, tem que enfrentar o Padre Maia e a própria família católica praticante. Mas, com toda serenidade, afasta-se da Irmandade Vicentina, suportando toda a pressão, e ao comunicar o fato à sua mãe, ela cai em nova crise. Neste momento, Eurípides percebe que a doença de sua genitora era obsessão, pois vê o espírito que a perturba. Em companhia de seu tio, senhor Mariano da Cunha, evoca tal espírito e, ao afastá-lo de sua mãe,
consegue a cura tão pretendida de uma doença antiga. Inicia Eurípides Barçanufo suas pregações públicas no bairro da Zagaia, na periferia de Sacramento. Fala aos pobres e enfermos como outra fizera nos primórdios do cristianismo. Sua voz crescia e o povo ouvia comovido a boa nova do espiritismo. A igreja se esvazia, provocando a ira dos padres e beatos. Sofre então Eurípides várias tentativas de assassinato. O interessante de tudo isso na vida deste missionário é que quando reencarnamos, trazemos cada um de nós uma cota a realizar no período que aqui estamos. E quando chega o momento, se o trabalho tiver realmente que ser realizado, virá de todos os pontos o auxílio necessário para a realização daquilo que nos propomos a fazer na Terra. Com Eurípides não foi diferente. A mediunidade desenvolveu-se-lhe completamente. Era médium vidente, de audiência, de psicofonia, de cura, de psicografia e de efeitos físicos, através da qual conseguia a bicorporeidade. Sob a tutela de espíritos muito elevados e com a ajuda destes, dentre eles Santo Agostinho, realizou curas difíceis de serem explicadas pela medicina e até chegou a fazer operações cirúrgicas. Começa igualmente a pregar a doutrina ao povo, o qual, em vez de ir à Igreja Católica, prefere ir ouvi-lo falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, num largo de Sacramento, aos sábados. Nesta altura, principiou a ser objeto de perseguições, mas apesar disto, nunca se dirigiu a nenhum dos seus ofensores de maneira hostil, mesmo depois de ter sido obrigado a fechar o Liceu de Sacramento. Fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade em 1905 e, em 1º de abril de 1907, o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec. Os alunos, para além das disciplinas habituais, estudavam também o Evangelho, bem como o resto da codificação espírita. A extraordinária metodologia pedagógica que utilizava despertou grande respeito entre todos os seus contemporâneos. No livro A Vida Escreve, escrito através da psicografia de Chico Xavier, o espírito Hilário Silva dá-nos a conhecer o episódio mais sublime da vida de Eurípides. Uma noite, após adormecer, Barçanufo desdobrou-se espontaneamente e sentiu-se a subir, notando uma atmosfera cada vez mais límpida e tênue. Viu-se então numa paisagem linda e, olhando à sua volta, reparou que, ao longe, havia alguém sentado que parecia meditar. Aproximou-se, viu que era Jesus e que estava a chorar. Perguntou-lhe então por que o fazia, e o Senhor disse-lhe que era por causa daqueles que conheciam o Evangelho, mas que não o praticavam. Desde esta noite e até o fim da sua vida, Eurípides nunca mais deixou de trabalhar com Jesus. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Eurípides Barçanufo. Com o 3º capítulo da série Vida e Obra de Eurípides Barçanufo. Capítulo 3, O Incansável Trabalho da Caridade. E Ave Cristo em nós.